boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de junho. Ministro Alexandre de Moraes determina que a direção do presídio de Bangu 8 informe sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson. A defesa do ex-deputado pediu ao Supremo a transferência dele para tratamento especializado no hospital particular. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do STF julga a lei alagoana que exige licenciamento ambiental para instalação de rede de transmissão de telefonia sem fio. O presidente do Supremo faz reunião de trabalho com órgãos de segunda instância do Poder Judiciário. E ainda, reforma trabalhista é o tema da última reportagem da série especial que celebra os 20 anos da consolidação das leis do trabalho. Na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 24 horas para a direção do Presídio Bangu 8 prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson. A defesa do ex-deputado pediu a transferência do presídio para um hospital particular, sob a alegação de que Jefferson precisaria de tratamento especializado em razão da gravidade do seu estado de saúde. Segundo a assessoria do ex-parlamentar, ele não estaria se alimentando nem se hidratando e já teria perdido cerca de 15 quilos. O ministro determinou ainda que a unidade prisional informe se foi cumprida a decisão anterior que autorizou ao político fazer exames fora da prisão com agendamento e escolta policial. Roberto Jefferson foi preso em outubro do ano passado, depois de atirar e arremessar granadas contra policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje mais um lote de denúncias contra acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Anderson Acoverde tem mais informações. A análise ocorre no plenário virtual. Este é o 7º bloco de denúncias apresentadas contra acusados de envolvimento nas invasões e depredações dos prédios dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. De hoje até o dia 9, os ministros vão decidir se abrem ações penais contra mais 64 acusados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela aceitação das denúncias. Se elas forem aceitas, o total de réus chega a 1.245. Eles são processados pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. A acusação envolve ainda a prática do crime de deterioração do patrimônio tombado. Uma lei de Alagoas que obriga o licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de telefonia sem fio está em julgamento no plenário virtual do STF. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes. Marta Ferreira tem as informações. O estado de Alagoas é conhecido por suas paisagens exuberantes e praias paradisíacas. Para ajudar na preservação dessa riqueza, em 2006, o governo do estado editou uma lei que trata dos procedimentos adotados quanto ao licenciamento ambiental, das infrações administrativas e outras providências. Um dos artigos dessa lei obriga o licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistema de telefonia e de estações rádio-base e equipamentos de telefonia sem fio. A Associação Nacional das Operadoras de Celulares, ACEL, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando esse dispositivo. O argumento principal é de que a norma viola a competência da União para legislar sobre telecomunicações, bem como para explorar esses serviços. A ação está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes. No voto, ele lembrou que a Corte já tem jurisprudência formada sobre o tema. Acrescentou ainda que as limitações para instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais vigentes. Portanto, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, os dispositivos, ora impugnados, ingressam no domínio normativo reservado à União. Assim, aceitou o pedido feito pela autora da ação e julgou inconstitucional o dispositivo questionado. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e o ministro André Mendonça
também já se manifestaram acompanhando o voto do relator. O ministro Edson Fachin divergiu de Gilmar Mendes. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina hoje à noite. A presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, realizou nesta quinta-feira reunião de trabalho com órgãos de segunda instância do Poder Judiciário. O repórter Renato Rosa acompanhou. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, fez um pedido: a colaboração dos tribunais de segunda instância com o Censo do Poder Judiciário 2023. Depois de 10 anos, o CNJ promove este novo censo do Poder Judiciário. E com isso, objetiva-se traçar e atualizar o perfil e conhecer a opinião dos magistrados e servidores de todos os conselhos e tribunais sobre a carreira e o ambiente de trabalho. A iniciativa também busca coletar dados que permitam avaliar a instituição de novas políticas judiciárias. Conselheiros do CNJ destacaram a necessidade de atualização de plataformas importantes sobre os presos no país. Entre elas, o Sistema Eletrônico para a Troca de Informações e Unificação Correta de Penas e o BNMP, o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Torna-se fundamental que um sistema único, seguro e eficaz e que consolide com exatidão os dados de uma pessoa, por exemplo, procurada ou condenada no estado de Roraima, possa disponibilizar essa informação a um juiz que está com o processo dessa mesma pessoa em julgamento em sua vara, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Os antecedentes e, por vezes, as execuções penais devem ser unificadas de forma rápida para possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional. Outra recomendação é para que os projetos e pesquisas sobre inteligência artificial sigam as normas do Conselho. Modelos em teste ou em uso pelos tribunais devem abastecer a plataforma Sinapses, do CNJ. É o regime colaborativo que orienta essa política. A ideia de que, tanto para desenvolvimento quanto para sustentação, e quando eu falo de sustentação, eu falo em manutenção, eu falo em atendimento ao usuário, eu falo em evolução. Os tribunais devem dar suporte para a conclusão da coleta de biometria e a documentação civil de presos. Sobre as audiências de custódia, com a pandemia passaram a ser virtuais. Agora, a orientação é para que sejam presenciais. O Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil pontuou que houve investimentos e fez uma ressalva. Nosso orçamento, etc., nessa TI, vamos ter que ter criatividade para readequar esse parque tecnológico para outras utilizações. Há necessidade premente de ajustes e mesmo a elaboração de métodos como instrumentos de uma efetiva modernização do Poder Judiciário Nacional, para que possamos refletir e empreender medidas efetivas que possam ter repercussão material no cotidiano das práticas judicantes, no sentido mais amplo de atender com rapidez e eficiência os objetivos pelos quais o Poder Judiciário é demandado neste país. Sabemos do esforço que muitas vezes se exige de determinado tribunal parceiro. Entretanto, os resultados voltam sempre em benefício de todo o país. Daí porque, novamente, a todos agradecemos. A seguir, as informações sobre um encontro em Minas Gerais que trata da segurança nas eleições. Voltamos já. No próximo domingo, dia 4, eleitores do município de Lamim, em Minas Gerais, vão às urnas escolher prefeito e vice. O ex-prefeito do município, Roberto Sávio Reis, foi condenado por crime ambiental e, por isso, teve o registro de candidatura indeferido. Os votos recebidos também foram anulados. Agora, a disputa para o cargo será entre os candidatos Mirene Silva, do PP, e Severiano Reis, do PSD. O horário de votação vai das 8 da manhã às 5 da tarde em 11 sessões eleitorais instalados em 2 locais de votação. A totalização pode ser acompanhada pelo site do TSE. Os eleitos devem ser diplomados até o dia 26 de junho.
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, abriu o Encontro Nacional de Segurança nas Eleições em Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações com o repórter William Martins. No evento realizado pelo TRE Mineiro, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que o desenvolvimento das ações de segurança é feito com a integração dos diversos atores de segurança pública, cada um com a sua experiência em diversas áreas. O encontro reúne os representantes dos tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal e tem o objetivo de trocar experiências sobre segurança das eleições do ano passado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Soares, destacou o Gabinete Institucional de Segurança e disse que a experiência poderia ser replicada para outros TREs. No evento foram assinados ainda acordos de cooperação técnica para a capacitação de policiais militares e bombeiros. O evento vai até este sábado, quando será elaborado um banco de boas práticas sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição Perto de Nós, o Cerrado, pela fotografia botânica de Val Costa. E mostra para a gente a repórter Kátia Gomes. De perto parece uma borboleta, mas de longe a gente descobre que é a planta pata de vaca do Cerrado. Na fotografia ao lado é a lagarta que lembra uma planta. Aqui a sensação é de que a flor está viva dentro do quadro. O colorido, a riqueza de detalhes e até um simples caju impressiona quem visita a exposição Perto de Nós, o Cerrado pela fotografia botânica de Val Costa, como a analista de marketing Ana Carolina Arcângela. Esse verde que ela traz, esse quadro que são cajus, é uma coisa assim muito brasileira. Então deixa a gente um pouco saudosa. Acho que vê mesmo um pouco de Brasil nas peças dela. A paixão de Val Costa pela fotografia começou quando ela ainda era criança. Sem recursos financeiros, eu não tinha nenhuma máquina, né? Aí ganhei uma analógica, uma saboneteira, aquelas quadradinhas. E aí foi, com o passar do tempo, a paixão foi aumentando e o querer conhecer, o querer aprender foi crescendo. Val trabalha como técnica de enfermagem, fez o curso de administração em comércio exterior, mas é na fotografia que se realiza. Nascida na capital do país, encontrou no Cerrado a inspiração para a exposição, que conta com 37 fotos. A foto do Cerrado foi devido a eu ter nascido aqui em Brasília, quando ainda estava na construção de Brasília, que era mato, que era Cerrado, e foi crescendo essa paixão pelo Cerrado e pela fotografia juntamente. Por isso que eu decidi fazer com esses dois temas, a fotografia e o Cerrado. As belezas do bioma, que muitas vezes passam despercebidas, foram captadas pela lente da câmera. Cecília Carvalho é amiga da artista há muitos anos e, mesmo morando em Florianópolis, Santa Catarina, fez questão de prestigiar o trabalho. Inclusive, a gente fez vários ensaios assim, de fotografias em Florianópolis. A gente saía para as praias ou para as regiões, assim, fazia trilha e fotografava. A exposição ficará em cartaz até o dia 23 de junho. Você não pode perder. E o Superior Tribunal de Justiça, em apoio ao Junho Vermelho, está com a fachada colorida com as cores da campanha nacional em favor da doação de sangue. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 3.200.000 brasileiros apenas são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da nossa população. Uma única doação de sangue de 450 ml é o suficiente para salvar a vida de até 4 pessoas. No próximo bloco tem a última reportagem da série que celebra os 80 anos da CLT. E o assunto hoje é reforma trabalhista. Voltamos em instantes. A temporada de festas juninas já está começando em todo o país. E você sabia que existem regras a serem cumpridas tanto pelos organizadores quanto por aqueles que vão só para curtir esses eventos? E vale a atenção especial porque as regras variam de um estado para o outro. A preocupação é principalmente com a segurança de crianças e adolescentes, venda de bebida alcoólica, fogos de artifício e o horário dos eventos.
Vamos conferir na reportagem de Daniela Ramalho. Chegou o mês de junho. É hora de tirar o chapéu de palha do armário, desenrolar as bandeirinhas coloridas e sentir aquele cheirinho de canjica. Festa junina, tradição brasileira em comemoração aos dias de santos católicos, como Santo Antônio, São Pedro, São João. As brincadeiras, guloseimas e quadrilhas atraem público de todas as idades. As crianças, então... Começou o mês das festas juninas, né? O que você está esperando? Que tenha muitas brincadeiras, principalmente aqui na escola. Que tipo de brincadeira você gosta? Da pescaria e daqueles brinquedos infláveis. O que você mais gosta na festa junina? O que tem na festa junina que te chama mais atenção e você tá doida para participar? As brincadeiras, as comidas, várias coisas da festa junina que eu gosto. Dá um exemplo, comida tipo o quê? Pipoca, algodão doce, pastel? Pipoca, algodão doce, pastel, canjica quase mais ou menos. Mas para não entrar numa fogueira de confusões, crianças e adolescentes precisam seguir o compasso das decisões dos tribunais de justiça de cada estado. Documentação oficial de identidade é fundamental para os eventos. Bebidas alcoólicas só para os adultos. Para participar de espetáculos públicos como danças típicas, quadrilha, grupos folclóricos, Bumba Meu Boi, é exigido alvará judicial. E por falar em dança, é preciso também entrar na coreografia do relógio. Cada faixa etária tem um horário para curtir as festas. As festas juninas em si e julinas, elas são eventos tranquilos, mas a gente sabe que, principalmente na fase da juventude, tem-se a ter uma curiosidade em experimentar bebida alcoólica ou ficar até muito tarde na rua. Então, realmente, o intuito do juízo é que a gente proteja o adolescente nessa fase de construção, ele está em formação e ele precisa de uma série de limites para ele entender até onde ele pode ir, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Aqui no DF foi disciplinado da seguinte forma: o adolescente que tem entre 12 e 14 anos, ele pode ingressar nos eventos que encerram até às 20 horas. Depois de 14 a 16 anos, o adolescente pode ingressar nas festas que se encerram até a meia-noite. Após a meia-noite, somente aqueles com mais de 16 anos poderão estar nos eventos. Mas é preciso atenção. As regras variam de um estado para o outro. No Maranhão, por exemplo, é proibido o acesso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados. Os menores de 7 anos só podem ficar nas festas até às 22 horas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe os menores de 18 anos de soltarem fogos de artifício. Quem vender o produto aos menores vai pagar multa e pode pegar até 2 anos de prisão. Os preparativos da festa junina dessa escola em Brasília já estão bem adiantados. E aqui, os cuidados com os alunos vão além da legislação. Quando nós pensamos na equipe de gestão, quando nós montamos a grade horária das apresentações, nós vamos muito pelas idades, né? A nossa festa é uma festa familiar, onde vem toda a comunidade escolar, familiares de fora, as avós, e a gente sempre pega o horário. Então, por exemplo, nós temos crianças atendemos de 1 a 10 anos. Então, 2h30, a turminha do maternal baby. 3 horas. Então, as apresentações, elas duram de 5 a 8 minutos, que é uma dança. Então, nós temos esse cuidado. As barraquinhas são todas terceirizadas, pessoas trabalham nas barracas, os alimentos são bem preparados. A gente tem esse cuidado porque nós estamos tratando com crianças, né? Chega sede animada junto com a rapaziada pra festejar São João. E desse jeito, com tanta moça bonita, o tem, como é que fica? Ninguém quer parar mais não. Na quinta e última reportagem da série especial sobre o aniversário da CLT, a gente fala sobre a reforma trabalhista ocorrida em 2017. Na ocasião, mais de 100 artigos da lei foram alterados, com novidades para empregados e empregadores, como mostra a repórter Evne Araújo. Em 80 anos, muita coisa mudou.
Tivemos o início e o fim de uma ditadura militar no Brasil. Um novo projeto econômico foi implementado, o Plano Real, colocando fim à hiperinflação e trazendo estabilidade econômica aos brasileiros. A seleção brasileira de futebol foi 5 vezes campeã mundial. Com a consolidação das leis do trabalho não foi diferente. Em 80 anos de criação, a CLT passou por várias adaptações. A mudança mais impactante ocorreu em 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.467. Mais conhecida como Reforma Trabalhista, a legislação foi sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer. No total, 106 artigos da CLT foram alterados, revogados ou criados. Entre as mudanças, as regras permitiram o fracionamento de férias, a terceirização, inclusive, da atividade principal da empresa e o pagamento da contribuição sindical, que antes era obrigatório, passou a ser facultativo. A reforma criou o trabalho intermitente. O empregado é chamado quando a empresa precisa. Ele só recebe pelo período em que prestou o serviço. A medida beneficiou o empresário Frederico Barros, de Brasília, que atua no setor de eventos. Os eventos corporativos, por exemplo, são eventos voltados para o mercado empresarial que acontecem em algumas datas, não todas. Então, o contrato intermitente viabiliza muito as empresas a garantir as pessoas com a sua parte tributária, trabalhista, em dias. E tanto quanto a pessoa que vai receber, como o empresário que tem que cumprir com a sua obrigação. Empresa e empregado também podem rescindir o contrato de trabalho por comum acordo, mantendo para o trabalhador alguns benefícios que antes só eram garantidos na dispensa sem justa causa. No acordo, o profissional recebe metade do aviso prévio e da multa rescisória, além de 80% do FGTS. Marcela Neves, analista de e-commerce em Goiânia, Goiás, usou o benefício do acordo. Cumpriu o objetivo principal na época, que era ajudar com uma renda a mais, que era o saque do FGTS, o acerto e tudo mais, e cumpriu com a função de ter uma comunicação saudável para que eu não fechasse uma porta na minha saída. Tanto é que houve um regresso posterior. Então, é a melhor experiência que eu já tive. Alguns pontos da reforma, no entanto, precisaram ser revistos porque desrespeitavam a Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal derrubou trechos da lei que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. Invalidou ainda a regra que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, avalia que parte das mudanças foi necessária para proteger as relações de trabalho da mulher. Com o passar do tempo, alguns dispositivos que se justificaram, provavelmente, em 1943, eles foram posteriormente revogados. Por exemplo, proibição do trabalho noturno para a mulher. Ele constava da CLT. Foi revogado. O trabalho insalubre ou perigoso, genericamente considerado, excluída a situação da gestante, ele pode realmente excluir a mulher do mercado de trabalho. Então, veja, serviços de enfermagem, serviços em hospitais seriam excluídos para a mulher. Então, hoje a lei, ela se ajustou, né, ao mundo atual. Então, a mulher não tem mais essas restrições que, ao invés de proteger, desprotegiam a mulher. Para o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, em 80 anos de CLT e 82 anos de Justiça Trabalhista no Brasil, a meta permanece a mesma: buscar a redução da desigualdade nas relações entre empregados e empregadores. O trabalho, ele efetivamente é fundamental para o ser humano, é fundamental para o sistema capitalista e é também o caminho de assegurar uma sociedade, como quer a nossa Constituição da República, uma sociedade mais livre, justa e solidária. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Aproveite seu fim de semana. Até segunda.